Glória a Deus, glória a Deus por tudo, por esse momento abençoado onde nós podemos estar aqui transmitindo a mensagem do Senhor nesse dia maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aí nos prestigiando, assistindo a esse vídeo, essa mensagem. Eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, para abençoar, para tirar todo o impedimento e para a honra e glória do nosso Deus, de Abraão, Deus de Isaac, de Israel e de Jesus Cristo, que tudo seja abençoado na vida de cada um, onde quer que você esteja, com alguma dificuldade, com poucas dificuldades, com muitas dificuldades. Esse momento é um momento de reflexão, é um momento de oportunidade de a gente poder falar. Eu glorifico a Deus por estar podendo falar neste momento, falar a todos vocês. E peço que, em nome de Jesus Cristo, vocês estejam aí prestando atenção. Eu sou o pastor Davidson de Freitas. Quero pedir que vocês se inscrevam. Aqueles que não se inscreveram, vai aí embaixo, clique aí em inscrever-se. Vai nas notificações, clica lá todas para que vocês possam verificar, possam acompanhar as nossas ministrações, normalmente uma vez por semana. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E quero dar início falando o nome do nosso tema hoje. O nosso tema hoje está lá em Lucas, capítulo 7, de versículos 11 a 17. E o nosso tema é: estamos na fila. Fila da vida ou da morte? Qual seguir? Estamos na fila. Vou ler o texto, que está lá em Lucas, e nós vamos ver por que nós estamos na fila. Por que eu estou dando esse tema, esse título a esse tema? Não é para assustar, não é para nada, é para dar ênfase à mensagem. Diz lá em Lucas 7, capítulo 7, versículos 11 a 17. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, seguindo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. No 16, continuando, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então nós estamos vendo aí, literalmente, que as pessoas estavam numa fila. Uma fila ia com Jesus, que era a fila com quase todos os seus discípulos, e uma multidão, e a outra fila que vinha saindo da cidade, na cidade de Naim, onde uma viúva estava fazendo velório e levando o corpo, levando o corpo, do filho no esquife para ser enterrado. São duas situações que nós vemos aí. O pessoal saindo da cidade para levar a viúva, saindo para enterrar o seu filho que já havia estava morto, acompanhada das pessoas amigas, da pessoa da cidade, e Jesus chegando àquela cidade de Naim e vendo aquela situação. Então nós temos aí, nessa passagem, nós distinguimos duas situações, essa que eu acabei de falar. Quais são as duas situações? Primeira situação, que é
as pessoas saindo da cidade com a viúva, né? Estava também viúva e cujo filho havia falecido também, mãe do defunto. Então, a primeira passagem, nós vemos o seguinte: houve uma tripla restituição. Então, quando Jesus chegou e aproximou-se daquela senhora, né, e sentiu, né, aquela circunstância triste que ela se encontrava, houve primeiro, através da presença de Jesus, houve o quê? A esperança, a vida e a confiança. Então as pessoas passaram a ver o mestre de uma forma diferente. A postura que ele se colocou ali. E a segunda, que nós podemos falar, que faz parte do nosso tema, né? Existiam duas filas. Uma da vida que Jesus acompanhava, né? Jesus acompanhando, aquela filha que acompanhava Jesus aqui, e as pessoas, os discípulos, quase todos os discípulos, a multidão acompanhando Jesus, era uma fila. E a outra fila que vinha lá é a fila da morte. Por quê? Porque existia um defunto naquela fila, onde a mãe, que era uma viúva, mãe do defunto, que era um moço, estava acompanhada também das pessoas que estavam seguindo aquele esquife, que era o próprio caixão. Então, nós vemos duas situações distintas, né? Uma de Jesus com os seus discípulos e a outra com a mãe do defunto. Então, primeira fila está lá no versículo 11, né? As pessoas estavam caminhando, a multidão estava seguindo a Jesus, a multidão seguindo muitos de seus discípulos, essa primeira fila. E qual foi a restituição? Vamos ver pela própria colocação das palavras. Jesus restitui a esperança. Como? Jesus restitui a esperança quando lá no versículo 13 ele fala, não chores. Chegou perto da mulher e falou, não chore. Então, por que não chore? Se ela está triste, Jesus restituiu a esperança. Então ela passou a ter a esperança de alguma coisa que iria acontecer com a presença de Jesus quando ele fala, não chore. Então, primeiro Jesus restituiu foi a esperança daquela mãe. E segunda, né? Quando depois que ele restituiu aquela que disse à mulher, não chores, ele passou então a fazer maravilha na vida daquela pessoa. E foi lá no esquife e falou com o jovem, né? Falou com o jovem naquele momento, restituiu a vida do jovem. E ali todos contemplaram aquela situação. São duas situações distintas. A segunda situação mesmo foi estar lá no 14 e no 15, quando Jesus restitui a vida do jovem. O que ele fala para restituir a vida do jovem? Quando ele chega no esquife, fala, no 14 fala isso aí, levanta-te. Levanta-te, defunto. Houve então a ressurreição daquele defunto. Jesus fez aquela pessoa que estava morta ressuscitar. Levanta-te. E foi aí que tocou, né, no caixão do esquife, ordenando ao defunto que levantasse. E assim o defunto fez, assentou-se e falou. Olha que interessante. E no 15, depois que Jesus chegou, 14, Jesus mandou o jovem levantar, que estava morto, levantou e começou a conversar. E no 15 ele veio e entregou a sua mãe, chegou e entregou o filho. A esperança que Jesus havia dado ao falar não chores, ele acabou de transformar aquela esperança em realização e entregou a sua mão o jovem já vivo. Então nós vimos que Jesus entregou o jovem vivo para sua mãe. Então houve naquele momento, né, está no versículo 15, entregou a sua mãe. E a terceira restituição, que é interessante, né? Terceira restituição, Jesus restitui e renova a confiança das pessoas em Deus. Então Jesus restituiu a confiança em Deus. Por quê? Vamos ver. E o povo então, está lá no versículo 16, o povo que estava seguindo aquela senhora, a multidão que estava seguindo, que acompanhava aquele velório, né? O povo disse, um grande
profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que bênção. O povo mesmo reconheceu que o grande profeta, Deus, né, levantou entre nós. Então, a partir desse momento, o Jesus, né, permitiu com essa situação que as pessoas que estavam acompanhando aquele velório, que viram a ressurreição, né, Jesus ressuscitou o filho da viúva. Quando Jesus fez aquilo ali, o povo, então, agradeceu a Deus, porque Deus colocou um profeta que visitou o seu povo. E aí veio, então, renovou naquela situação, renovou a confiança que o povo ia ter com Deus. Então, o que nós podemos falar disso tudo que aconteceu? Jesus chegou, foi lá na viúva, falou com ela, não chores. Jesus foi lá, que viu a situação, porque ela estava chorando, lógico, não precisava nem falar, né? Só de ver. Era um velório, foi lá, colocou a mão na esquife, falou com o jovem, levanta-te. O jovem levantou, ele pegou, chamou a mãe, entregou o jovem vivo para a mãe. Então, olha o que nós podemos ver nisso tudo aí. É confiança em Deus. Está lá no Salmo 37, capítulo 37, versículo 5, aquilo que nós sempre falamos, já falamos várias vezes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Foi o que aconteceu. Aquela senhora, aquela viúva, naquele momento ela entregou para Jesus a vida do filho dela. E Jesus restituiu a vida do filho dela. E maravilhosamente o povo reconheceu também as maravilhas que Deus havia feito, trazendo aquele profeta e fazendo com que ele fosse renovada, restituída a comunhão com Deus daquele povo. Amém? Agora, a segunda fila, aquela que é caminhando com a morte, seguindo esse livro. Como é que é caminhando com a morte? Está no versículo 12. Porque estava acompanhando um defunto. Infelizmente, aquela filha acompanhava o defunto. Então, acompanhava a morte daquela pessoa. Então, nós vemos duas coisas aí nessa situação. Que a viúva é seguida da grande multidão e as pessoas, né, se fosse o caso, elas estavam lutando contra o pecado, renovando todas as suas dificuldades, vencendo seus vícios e suas fraquezas. As pessoas estavam e conseguiram, porque ao encontrar Jesus fazendo aquela situação, todos libertaram do poder do pecado e da morte. Por quê? Eles estavam mortos em conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, que estavam afastados de Deus, tanto é que foi necessária aquela situação que Jesus fez para que eles pudessem verdadeiramente aproximar-se de Deus. Então, eles estavam no caminho da morte, que é o caminho do pecado, o caminho da desobediência, dos vícios, das fraquezas, que todos nós cometemos, todos nós fazemos, todos nós estamos passíveis de fazer isso. Mas então, nessa segunda fila, houve uma mudança total. Então, o que nós podemos pensar de tudo isso aí? Qual que é a conclusão? Primeiro, o título, né? Estamos todos nas filas. Por que estamos na fila? A partir do dia que nós nascemos, nós caminhamos para a morte, para o encerramento da vida. Então, nós estamos na fila, não sabemos qual dia, qual horário, e estamos na fila para caminhar para a vida do outro lado. Se nós estamos acompanhando Jesus, nós estamos em Cristo, vamos estar com Ele. Agora, se não estamos caminhando com Jesus, ou seja, tem gente que não caminha com Jesus, não caminha com Deus nenhum, com santo nenhum, ninguém é ateu, não quer saber de nada. Esse aí não crê em Deus, não crê em nenhum Deus, né? Não tem nenhuma religião. Esse não quer saber de nada e anda em dificuldade. Então, qual fila nós queremos dar? Qual fila nós queremos estar andando? Seguindo hoje a da vida ou seguindo hoje a da morte? Nós estamos agora transformando aquela situação na vida de hoje. Nós estamos seguindo a fila da vida, aquela que vai dar vida eterna. Essa vida nós já temos, Deus já nos deu. Ou estão seguindo a vida da morte eterna, aquela que estão mortos e vão permanecer mortos. Qual fila que você quer seguir? Qual fila que você quer acompanhar? Aquela que não tem futuro,
das pessoas já mortas espiritualmente, e vão estar mortas quando estiverem passado para a eternidade deles, que eu não sei qual que é. Ou aquelas que estão seguindo Jesus, que é a verdade, que vai nos dar a vida eterna, que Deus já nos prometeu isso tudo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Qual filha você quer seguir? Da vida eterna com Jesus ou da morte eterna com qualquer outro Deus que eu não sei qual que você segue? Mas se você tem um Deus palpável que você conhece, já falou com ele, já recebeu dele tudo, né? Eu tenho Deus, esse Deus que eu estou falando, Jesus Cristo, já estou com ele já tem trabalhado na minha vida, tem me prosperado, tem me dado a oportunidade de estar falando com ele, e eu tenho certeza da vida eterna. Vou estar um dia com ele. Em nome de Jesus Cristo, eu digo isso aí ao Deus, nosso Deus. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. E vamos agora entrar nesse momento nosso de oração. Eu gostaria de falar que esse momento nosso é um momento de reflexão, um momento de entrega. Não adianta você ouvir a mensagem, ouvir a oração que eu vou fazer agora, sem se colocar diante de Deus. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você assistir, quando você ouvir a oração, e quando você necessitar, volte a esse momento e ouça a oração. A oração é feita para que aqueles que precisam, né, todos precisam, possam fazer uma reflexão sobre isso. Então, vamos fazer como sempre, fecha os olhos, né, coloque-se diante de Deus, não diante de mim, coloque diante de Deus. Coloque a mão onde você quiser, né, feche os olhos se a situação permitir. Coloque a mão onde você quiser, no seu coração, na sua fronte, na sua mente, que a sabedoria do Senhor está aqui, em todas as situações, vamos pedir a Deus, nesse momento, uma ajuda. Nosso Deus e Pai, estamos aqui todos, Pai, diante de Ti. Eu proferindo, ó Deus, eu clamando a Ti em oração para nossas vidas, minha e dessas pessoas que estão acompanhando esse momento, Deus. Nós queremos pedir a Ti as Suas bênçãos, ó Pai, a Sua restituição, Pai. Assim como o Senhor restituiu através de Jesus Cristo aquele morto, né, que estava acompanhado da mãe naquele local. Assim como restitui a esperança no coração de cada um que está te buscando agora. Restitui a saúde, ó Deus, plena na vida deles ou na vida de familiares. Restitui, ó Senhor, a libertação daqueles que estão presos, daqueles que estão cativos em alguma religião que, ó Deus, que traz prisão. Restitui, ó Deus, a vida espiritual, Pai. Aqueles que estão afastados da igreja do Senhor conheceram a Ti, acompanharam a Ti, até trabalharam na obra do Senhor, mas hoje estão afastados. Restitui, ó Deus, a oportunidade para que eles possam novamente estarem, ó Deus, clamando a Ti, possam estarem fazendo parte da Tua obra e possam também ter esperança de um dia, ó Pai, na vida eterna estar ao Teu lado. Ó Senhor, nós clamamos pela vida de cada um que nesse momento Te busca, cada um que nesse momento clama pela Tua ajuda, quer seja para ele próprio ou para outras pessoas. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe a necessidade de cada um que está Te clamando. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe, ó Deus, o que o coração manda, o que essa pessoa quer pedir a Ti e o que ela tem para, ó Deus, retribuir a Ti no sentido de entregar-se a Ti, seguir a Tua filha, a filha da vida, a filha da esperança, a filha da renovação. Ó Deus, então nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ouvir o coração de cada um que está pedindo. Eu Te louvo, Deus, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou, vai aí embaixo, clica, gostei. E se não gostou, misericórdia. Mas se gostou, clica, gostei e compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você quer também participar dessa comunicação, transmissão e compartilhar também as coisas boas na vida. Deus, eu Te louvo, eu agradeço por todas essas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Um sorriso para Jesus.